Hoje nós vamos falar sobre avaliar. Por que avaliar esse músculo que eu falo tanto aqui? Isso vai ser muito importante, porque tem gente que não sabe se precisa avaliar ou não, né? Será que eu preciso sempre? E outra coisa, como que é essa avaliação, né? Isso traz medo, traz dúvidas, né? Eu abri uma caixinha ontem e muita gente perguntando, mas é igual ir no ginecologista? E essa é uma dúvida super comum de vocês, de achar assim, gente, mas eu vou ter que tirar a roupa. Nossa, e aí eu vou ver o meu músculo? Será que dói? Né? Então isso é muito importante, é um assunto que a gente tem que falar sobre. E o Papo de Pelve é exatamente para isso, para a gente falar e conversar sobre esses assuntos ligados à fisioterapia pélvica e ao músculo íntimo, que muitas vezes a gente não quer perguntar, tem vergonha ou muitas vezes nem sabe, né? Que isso é um assunto que pode ser cuidado, que pode ser tratado. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, mas a gente tem trazido assuntos importantíssimos aqui, né, falando sobre a saúde íntima, né? E muitas vezes esse é um passo que é ignorado na nossa saúde íntima, é de conhecer o músculo que é íntimo. Então a gente vai no ginecologista, faz exames de um monte de outras coisas, né? Vê se as vitaminas estão em dia, se os hormônios estão em dia, mas o músculo que tá ali segurando tudo, muitas vezes a gente nem sabe que a gente podia estar cuidando, e muitos sintomas, muitos sinais vêm disso. Vem de fraqueza, vem de falta de cuidado ou de orientação com esse músculo íntimo. E quando, gente, eu falo falta de cuidado, eu não tô falando que a gente é desleixada ou que a gente não cuida do músculo, não. É no sentido que isso, a maioria das vezes, acontece com vocês porque vocês não têm orientação, porque vocês não sabem mesmo, tá? Que é um músculo que precisa ser cuidado. Então, por isso que existe aqui o Papo de Pelve, por isso que eu sempre tô aqui alertando vocês. Porque a gente tem que cuidar do que a gente sabe que existe. Como que vocês vão cuidar de um músculo ou fazer um exercício ou saber que algum sintoma, alguma coisa que te incomoda vem de um músculo que você nem conhece, tá? Então por isso que é tão importante falar sobre isso. Bom dia todo mundo, bom dia Selma. Tá, obrigada aí pela presença, Leni. Estela, tudo bem, Estela? Que bom você aqui de novo. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso. E eu quero que vocês me falem aqui, pergunte, tragam as dúvidas, tá? Para eu poder ir ajudando vocês. E a primeira coisa que eu fico pensando aqui é se alguma de vocês já fez uma avaliação de músculo íntimo. Alguma de vocês já conseguiu fazer, já pensou que precisa fazer ou já fez alguma avaliação? Se alguém já fez, coloca aí pra mim. Boa tarde, Rose! Que bom você aqui! Estamos falando hoje sobre avaliação. E aí eu pergunto pra vocês, alguém já fez avaliação? Aí muitas vezes a gente nem sabe que a gente precisa fazer isso, né? Que a gente nem precisa avaliar esse músculo, e quem que faz isso, se é o próprio ginecologista, tá? Então, quem faz essa avaliação de musculatura e de assoalho pélvico somos nós, fisioterapeutas pélvicas, né? Que são especializados e estudaram sobre os músculos íntimos. Tá? Então é uma especialidade ali da área que faz com que a gente torne apto a entender um pouco mais desse músculo, que é um pouco diferente dos outros, né? Então, Selma, hoje você vai entender, né, por que fazer, se tem que fazer e como que é, tá bom? Qualquer dúvida você vai perguntando aí. Porque muitas vezes a gente nunca avaliou esse músculo, mas se eu sair perguntando, abrir uma caixinha aqui e falar assim: você conhece alguém que perde xixi? Que escapa o xixi? Ou você conhece alguém que tem dor na relação? Ou que já teve dor na relação depois do parto, na menopausa, né? E aí um monte de gente vai falar assim:
Minha tia, minha avó, né? Você conhece alguém que já teve bexiga caída? Aí todo mundo começa a achar alguém que teve e não sabe que essa pessoa precisa, né, ou precisava de cuidado com o músculo íntimo. Então, olha como é que a gente não faz muitas vezes essa conexão do que é o assoalho pélvico e se eu preciso disso. E que ele vai muito além de que uma função só, né? Então, ele é o músculo, né? Que quando a gente olha aqui, né? Ele pega toda a região íntima, que tá ligado à função sexual, à função de segurar o xixi, à função de intestino e de segurar o pum. E o que acontece aqui? É que ele segura, gente, todos os órgãos que estão aqui. Então, se ele não tá bom, se ele tá fraco, ou se ele não sustenta bem os nossos órgãos, o que acontece é esse empurrar. Então, essa rede elástica aqui precisa de cuidados, tá? E esses cuidados são muito importantes e são orientados pela fisioterapia, tá? Então, a gente saber o que é esse músculo, onde que ele tá, é o primeiro passo disso tudo. Porque daí a gente vai entender por que a gente precisa avaliar. E antes da gente falar sobre a importância de avaliação, a gente precisa pensar num assunto, né, que vem antes de vocês entender por que avaliar. É a gente entender por que nunca falaram pra gente que a gente precisa avaliar. É a gente entender a barreira, a distância que tem entre nós, mulheres, cada uma com seu músculo íntimo, cada uma com as suas preocupações sobre aquele xixi que tá saindo sem querer, sobre aquela dorzinha na relação que eu tô tendo, sobre aquele empurrar lá embaixo, a vagina que tá esquisito, essa preocupação que é só sua, ou esse medo que é só seu, onde que tá, né, o porquê e a distância que isso tem de eu procurar ajuda e eu querer melhorar uma condição que é muito íntima e só eu às vezes sei e só eu penso sobre esse músculo lá, né? Então eu queria que cada uma de vocês pensasse um pouco sobre isso. Porque ninguém, né, perde o xixi, rindo, espirrando e sai, nossa, eu perdi xixi, né, contando como se fosse uma novidade, uma coisa, né, muito tranquila, natural e que trouxesse orgulho. Então, eu quero que vocês pensem aqui comigo hoje o porquê não avaliar em primeiro passo. E eu te falo, né, várias causas que chegam aqui pra mim no consultório. A primeira, né, é falta de informação mesmo. A gente não sabe que a gente pode avaliar esse músculo. A gente não sabe que a gente pode ter muitos benefícios cuidando desse músculo, né? Então, como que a gente vai avaliar e cuidar um músculo que a gente nem sabe que existe, que a gente nem sabe que a gente precisa desse cuidado com ele, né? O segundo passo é a vergonha mesmo, né? Nossa, mas eu vou mexer no músculo íntimo. Nossa, às vezes nem a própria pessoa gosta de olhar a musculatura. Então, essa vergonha, né, de se olhar, de estar procurando saber sobre o músculo íntimo também pode ser, né, ali um abismo entre o procurar uma ajuda para avaliar e cuidar do músculo íntimo, né? Até porque falar de xixi, de cocô, de pum, de relação sexual, nem sempre, né, é fácil e comum para todas as mulheres. Mas uma coisa muito importante da gente falar aqui, gente, é que não existe vergonha da gente. Não existe vergonha da gente querer procurar estar melhor. São tão importantes pra gente não passar vergonha mesmo, não se sentir envergonhada, tá? E aí, muitas vezes também, existe um medo de ser julgada, né? O medo porque parece, né, que a sociedade, que todo mundo tá tão bem, né?
Não parece que as pessoas perdem xixi, que as pessoas cheiram xixi, né? Parece que as mulheres todas têm relação, né, sexual, que não sentem dor, que sentem prazer, que estão muito realizadas, né? Parece que tá tudo tão perfeito, parece que só, né, a mulher que tem o sintoma de disfunção da assoalho pélvico, parece que só ela, né, sente dor na relação, né, só ela parece que tá cheirando xixi, né, e tá preocupada com isso. Então, a avaliação pélvica, o cuidado da fisioterapia pélvica, ela é para aproximar vocês de vocês mesmos. Tá? Para vocês entenderem o quanto é bom ter autonomia para se cuidar, entender do seu músculo e estar conseguindo, né, estar cada vez melhor apesar da idade, apesar da menopausa, apesar dos partos, né? Com todas as mudanças, vocês estarem sentindo bem com vocês mesmos. Então, né, eu sou ponte para vocês de tratamento, de cuidado, mas também de autonomia, para vocês estarem bem e estarem se cuidando, né? E quebrar isso tudo, né? Quebrar esse tabu e fazer vocês estarem se cuidando, porque acaba ficando muito normal. A mulher que tem mais idade perde xixi mesmo. Ai, teve parto normal, perde mesmo. Ai, ter prazer na relação, mas já tá velha, quer ter prazer pra quê? Muitas vezes esses tabus vão, né, sendo cada vez mais repetidos e isso acaba sendo comum. E não, a gente pode ter um músculo saudável, cada uma vai ter, né, as suas escolhas em relação à sexualidade, mas estar saudável é muito importante. Todas nós merecemos viver com qualidade, com segurança e com prazer em todas as fases da nossa vida, tá? E para isso a gente precisa ter saúde, para isso a gente precisa ter cuidado em todos os nossos ciclos da nossa vida. Então nada disso daqui é frescura, nada disso daqui é vaidade e nada disso daqui é exagero. É um músculo que envelhece, sofre com as nossas fases e a gente precisa conhecê-lo, saber os sinais e os cuidados que nós vamos ter com ele, tá bom? Então agora nós vamos vir para a parte de pensar por que eu devo avaliar esse músculo então, né? Então a primeira coisa é eu entender que como um músculo, ele precisa de várias coisas. Ele precisa de contrair, ele precisa de relaxar, ele precisa responder a tudo que eu preciso. Então vamos supor, muitas vezes as mulheres chegam aqui querendo saber se tem força, se tá com força na região do canal vaginal. Se ainda tá apertada, se ainda contrai. E eu vou avaliar e vou ver um monte de coisas, né? Por quê? Porque muitas vezes só ser forte não resolve, né? Às vezes a pessoa consegue ter a força, você pede a contração e tem a força, né? Sente. Então às vezes aí vocês vão tentar contrair agora e vão sentir. Pensa aí comigo, a região do ânus, a região da vagina, a região do ânus, a região da vagina. Essa região aqui é a que movimenta, é a que mexe. Então, ó, vamos pensar, vocês conseguem fazer essa força? Né? Muitas de vocês vão conseguir fazer essa força. E vai falar assim pra mim, nossa, mas então por que quando eu vou tossir, eu vou espirrar, o xixi escapa? Porque a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa também dessa contração, fique firme e segura, né? Então que ela contrai, fique firme. Que eu consiga deixar o músculo firme na hora que eu for tossir e espirrar, que esse músculo aqui, né, não deixe tudo descer e esse canal fique aberto, podendo passar qualquer conteúdo. Então, a importância de avaliar, de conhecer, é a gente entender que o músculo tem várias características e que todas essas características podem ser desenvolvidas e tratadas. E não só a força de fechar. Assim como o voltar, o relaxar é importante.
Vocês já pensaram que vocês podem perder xixi, por exemplo? Tanto porque o músculo não consegue fechar e aí o xixi passa, quanto porque às vezes esse músculo tá tão cansado, ele já contraiu tanto, porque sem saber relaxar, às vezes você fica o dia inteiro contraindo. Murcha a barriga, contrai períneo, tudo contrai o períneo, fica com medo de perder o xixi, contrai o períneo, e aí esse músculo fica cansado. Então, em uma avaliação, a gente consegue entender se você perde o xixi porque o músculo tá fraco ou porque ele tá, por exemplo, cansado, tá? Ou, por exemplo, que esse músculo não tá esperto, não tá coordenado, não tá conseguindo responder na hora que ele precisa. Como se ele tivesse meio atrasadinho, mais ali, né? Não tivesse tão esperto, mais lerdinho ali, um pouquinho fecha na hora que ele precisa. Então é muito importante entender como que estão esses músculos, né? Se eles estão respondendo a todas essas questões. E aí, quando vocês têm algum sintoma específico, é mais fácil a gente ver com precisão, né, tudo isso, analisando o que eu sempre falo para vocês, que são os hábitos, né? Então, como que faz xixi, como que faz cocô, né? Se eu faço muita força, nossa, eu tenho isso, eu tenho esse escape de xixi, nossa, mas eu também tenho dor na relação. Será que uma coisa tem a ver com a outra? E é assim que a gente vai conseguindo fazer essas conexões. Então, todas essas perguntas que eu tô fazendo, eu quero que vocês pensem aí comigo, se vocês têm alguma dessas situações acontecendo ou cada vez mais acontecendo mais frequentemente na vida de vocês, porque tudo isso pode estar relacionado ao assoalho pélvico e necessitar de avaliação. E isso é porque a gente não pode sair fazendo qualquer exercício aleatório, né? Eu não posso sair contraindo se meu músculo tá dolorido e tenso. Então, antes disso, eu preciso relaxar, eu preciso soltar. E isso ajuda a gente não só a tratar no momento que a gente tá falando aqui agora. Se você aí que tá assistindo e tá pensando, nossa, meu xixi saiu sem querer esses dias. Ou, nossa, na relação sexual não tá normal igual antes. Se você tá começando a pensar sobre isso e isso acontece esporadicamente, né? É hora de estar pensando mais sobre músculo pra gente prevenir problemas futuros. Porque a gente sabe que a gente não tem o mesmo músculo, a mesma vitalidade que a gente tinha alguns anos atrás. Por exemplo, né? Antes de chegar à menopausa. Então, quando a gente conhece e avalia, a gente cuida de problemas fazendo planos mais individualizados. Então, isso ajuda bastante. E uma coisa que eu acho excelente aqui e que eu cultivo isso com todos os pacientes do online, com todos os pacientes do presencial, é trazer para vocês o autoconhecimento para estar mantendo os seus cuidados. Gente, a gente tem que pensar que isso não pode ser só um dia aqui no tratamento, só usando os aparelhos, só fazendo isso. Tem que trazer informação e cuidado para vocês, para ter sempre um bom hábito. Imagina, vem aqui, percebe que precisa ter contração, precisa cuidar muito desse músculo, a gente cuida e chega em casa, faz força para fazer cocô, não sai o xixi totalmente, tá constipada, fica o dia inteiro sentada, tem dor na pelve. Adianta eu ter só a força lá, aqui, só aqui embaixo? Só a força aqui? Não. Então, uma avaliação traz isso tudo para vocês, seja ela no presencial ou seja ela no online, tá? E por que eu tô falando online? Online dá para fazer? Dá. Né? Desde que teve a pandemia, a gente trouxe, né, recursos, a gente trouxe modos e trouxe estratégias, né, para ter uma avaliação também na parte de fisioterapia pélvica, né? Isso tudo traz muita responsabilidade, muito acolhimento, um passo a passo certinho e estratégias.
né? Então, quando vocês fazem aqui uma avaliação online comigo, né? Antes eu mando todas as orientações, como que vai ser, né? O tipo de pergunta que eu vou fazer, se você deseja estar sozinha para responder as perguntas que são íntimas. Então, existe toda uma estratégia e um cuidado para que, né, seja oferecido o máximo de qualidade possível nas avaliações online. Então, essa avaliação, assim como aqui no consultório, ela traz uma escuta ativa, né, de muito detalhe, com muita atenção em cada coisa que eu vou perguntando para vocês, que é direcionado. E tudo isso é guardado em formulários, assim como é feito aqui na avaliação presencial. E toda vez que a gente vai fazer essa avaliação, a gente começa por assoalho pélvico, tudo, mas existem outras partes, né, que pode ser realizada desde o primeiro dia ou, né, ao longo das sessões, que é a gente olhar, né, o abdômen, olhar a postura, e tudo isso a gente pode fazer aqui presencial, analisando passo a passo, ou no online vocês vão sendo orientados em relação à postura, os testes são guiados, então vocês são orientadas passo a passo para estar conseguindo, né, trazer esse tratamento, né, o mais próximo possível, né? Então é possível avaliar, vocês serem orientadas, tudo de modo online. Por quê? Porque eu sei que muitas de vocês não querem vir aqui no presencial, tem vergonha ou não consegue. Então, eu tenho um paciente que mora aqui na mesma cidade que eu e muitas vezes não consegue vir até aqui, né? Eu adoro que traz as crianças aqui no pós-parto, a gente, né, eu faço uma adequação das consultas sem ter a parte íntima, né? Ou às vezes o bebê tá pequenininho, precisa trazer. Então, existe adaptações, né, para que vocês consigam vir e ser acolhidas. Mas tem mulheres que às vezes, sei lá, tá sem carro no dia, atrasou porque o bebê tá chorando. Posso entrar online? Pode, a gente faz a sessão online. Por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Pra gente quebrar barreiras de se conhecer e de melhorar o cuidado com a saúde íntima. Porque muitas vezes isso vira um abismo e vira motivo para tudo. Então, tudo é motivo para não ir procurar ajuda, a busca, né, pelo tratamento. E às vezes o que falta é a gente, né, ter consciência de que a gente precisa. Porque escape de xixi não cura sozinho do nada, sem uma ajuda. Porque dor na relação não cura com vinho e só relaxando. Então, a fisioterapia pélvica é muito importante. E às vezes vai surgindo desculpas, né, de tratamento, de cuidado, porque a gente não está acostumada e acha que isso daqui é tudo muito diferente. Então, o avaliar, que é o nosso tema hoje, ele é muito importante, ele é o primeiro passo para você entender o quanto esse músculo é importante e o quanto ele vai ser fundamental quanto mais velha você tiver. Para não ser, né, a sua história, a mesma história da tia, da avó que cheira xixi, que tem vergonha, que vai parando de sair de casa e que vai se sentindo cada vez mais constrangida. Então, sim, dá para cuidar do seu assoalho pélvico aqui, cheio de aparelho, dá para cuidar do seu assoalho pélvico de modo online, né? E quando que isso vai ser um sinal de alerta que você precisa muito mais do que se conhecer, do que estar buscando, né, com uma boa contração, um músculo saudável. Então, eu vou falar alguns sinais de alerta aqui, né, porque você tem que vir buscar o tratamento o quanto antes. Então, se você tem escapes de xixi em qualquer situação e em qualquer quantidade, né, é muito importante você avaliar, porque o seu assoalho pélvico pode estar tanto fraco, quanto tenso, quanto sem coordenação, tá? Então, você precisa. Sensação de peso na vagina, então aquela sensação de que parece que tá empurrando ali a região vaginal ali, que tem uma sensação de que a pelve ali
a rede ali de baixo, né, tá cedendo, né? Se você tem dor na relação, porque é possível que esse músculo esteja tenso, então você não pode ficar fazendo qualquer exercício. Então é muito importante procurar ajuda. Se você tem os flatos, os gases na região da vagina, ou a sensação de frouxidão, então aquele barulho durante a relação sexual, sentindo que, né, a cada posição que muda, ou dependendo da postura, faz muito barulho e sente a sensação do ar dentro da vagina, tá? Se também tem as urgências, tipo, não pode ver um banheiro e o xixi quer sair toda hora e parece que a bexiga tá nervosa e toda hora que o xixi quer sair, também precisa avaliar. E é importante porque é um sinal de que o músculo, né, está precisando de ajuda, e em fases também que tem mudanças hormonais, né? Na menopausa, no pós-parto, é uma fase que é importantíssima porque o seu músculo foi muito exigido, seja mecanicamente ou seja porque está faltando hormônio e vitalidade para esse músculo. Então, como que é essa avaliação? Então, eu vou falar as maiores dúvidas que vocês têm. Então, em primeiro lugar, vocês chegam aqui, né, e é mostrado, é falado, né, o que é a fisioterapia, para que ela serve. Depois são mostradas gravuras, vocês vão entendendo o porquê daquilo, né? A gente vai entendendo o porquê contrair, o porquê relaxar, quando aplicar isso em alguma situação, tá? Do seu dia a dia, conforme você vai me relatando o seu dia a dia, eu vou analisando. Então, depois disso tudo, é explicado como que é a parte física, né? E normalmente a pessoa vai falar se ela quer fazer naquele dia e se ela também está se sentindo à vontade, se ela está entendendo o porquê daquilo. Normalmente não tem, né, problemas e a gente segue com essa avaliação, olhando no espelho, apontando, e toda vez que exige, né, da região íntima, seja visual, ou seja apontar, tocar, ou usar algum aparelho, tudo isso é explicado passo a passo. Então não tem dor, não tem constrangimento, é feito com consentimento, vocês vão entendendo e aprendendo. E quando isso é feito de modo online, isso é orientado, né, um passo a passo, como que vocês conseguem reconhecer sinais desse tipo. Tá? Então, depois disso tem a parte postural, tem a parte respiratória, e cada parte disso é mostrado como que isso é aplicado no dia a dia, como que você sente isso, como que você faz, se é certo, se é errado. Então, além de uma consulta, né, de tratamento, é uma consulta de orientação, é uma consulta para a vida, né? O modo que você aplica no seu dia a dia, o modo que é melhor de ser feito e como que nós vamos adequar isso na sua rotina, tá bom? Sônia, homens também podem ter problemas de assoalho pélvico, tá? É mais comum ser pós-cirurgia de câncer de próstata, né? O homem, ele tem menos fatores hormonais e ele tem um canalzinho a menos, né? E ele também não tem sobrecarga de gestação. Então, o homem tem algumas vantagens aí, mas existe isso tudo, né? Principalmente focado para disfunções sexuais e pós-câncer de próstata, mas existem outras condições específicas. Eu não sou especialista em homem, assim como existe a fisioterapia para a saúde da mulher, Sônia, existe também para criança, né? Então, criança que não consegue parar de fazer xixi na cama, que é constipada, 2 exemplos, tá? E existem também para o homem, tá? Eu foquei meus estudos mais em saúde da mulher, em gestação, parto, pós-parto, menopausa, mas existe sim, tá? Essa ajuda também pode acontecer para homens, tá joia? Bom, gente, então, resumindo aqui hoje, se você tem qualquer um desses sinais, é importante e você deve avaliar o seu assoalho pélvico, né? Procurar ajuda não é vergonha, procurar ajuda é um passo para o seu conhecimento e para você ser a pessoa, né, que não vai ter dor na relação, não vai cheirar xixi, não vai precisar de cirurgia de bexiga caída, e nada disso deve ser motivo para se envergonhar de buscar ajuda.
é uma avaliação que tudo é explicado, tudo é com consentimento e você vai aprendendo para sempre, pro dia a dia e sempre, tá? Então eu brinco que é a primeira consulta, mas é uma consulta, né, para toda a vida, que é uma consulta para você aprender não estando comigo também, né? Porque sobre hábitos e cuidados a gente tem que aprender sempre para sempre. E é muito importante ter essas associações de cuidados com o músculo e também de cuidados com o dia a dia. Então, avaliar, cuidar, entender é fundamental para a sua saúde de, né, angústias e anseios que só você sabe aí que você tá devido a alguma disfunção do músculo do assoalho pélvico. Espero ter ajudado hoje um pouco falando sobre a avaliação, sobre os porquês que a gente não busca e não procura um tratamento de terapia pélvica, um cuidado. Quero que vocês reflitam aí sobre isso, né? Por que não procurar ajuda, por que não prevenir ou por que não deixar esse sintoma piorar. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí, tá? Que eu vou olhando lá na página. E hoje... Gisele, pode mandar no inbox, tá bom? Depois eu vou deixar um link lá na página, mas pode mandar pra mim no inbox, tá joia? Hoje a gente encerra a live, né? Essas lives, então, o Papo de Pelve acontece todas as sextas, meio-dia, e também todas as terças, às 7 horas da noite. São lives curtas, de meia hora, em que vocês podem perguntar e eu tô aqui para esclarecer e quebrar esses mitos de se cuidar e como cuidar e melhorar a saúde do seu músculo íntimo, tá joia? Qualquer dúvida pode mandar inbox, pode mandar aí nas caixinhas que eu tenho aberto e quem quiser marcar consulta pode mandar também no inbox, tá joia? Um bom fim de semana para todos vocês. Cuide de você, cuide do seu assoalho pélvico e tenha um bom descanso esse fim de semana. Um bom dia para todos vocês.